Loteamento residencial Jardim Itaipu 2. Venda Pan Incorporações. 3095-6525. Que a graça e a paz do Senhor sejam com você e com a sua família no dia de hoje. Nós estamos começando mais um programa Renovo, um programa que tem o objetivo de abençoar a sua vida com as novidades do Evangelho. Isso mesmo. A palavra de Deus diz que quando nós andamos em Cristo, nós andamos em novidades de vida. São coisas novas todos os dias, porque o nosso Deus é multiforme sabedoria. E eu quero convidar você a ficar conosco no programa de hoje. Você vai ouvir uma palavra que vai abençoar o seu coração, aquecer a sua fé, uma pastoral com o nosso pastor presidente, o pastor Célio, testemunhos ainda que consolidam e encorajam você. Enfim, nós preparamos um programa para abençoar você. Ainda dá tempo de você avisar alguém aí que o programa está começando. E eu te convido a ficar conosco. O programa Renovo está entrando no ar. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Na Rua 12, quadra 4, lote 4, setor San Diego, Goianira, Goiás. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta. Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob. Em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz. Recuperando vidas para o reino de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. Nós estamos nos aproximando da data mais cristã, talvez, de todo o nosso calendário. Eu estou falando do Natal. Desde um boju do Papai Noel, que alegra as crianças com a sua roupa vermelha, sua barba grande, trazendo presentes, a cidade toda enfeitada, luzes por todos os lugares. Mas e para você? Qual o real sentido do Natal? No Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo 2, os anjos aparecem aos pastores com uma mensagem que dizia: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqueles pastores aguardavam pelo cumprimento dessa profecia do nascimento daquele que seria o Salvador do povo judeu, aquele que viria para salvar toda a história da humanidade. E quando eles se encontraram com esse anjo, essa verdade foi revelada. E eu aprendo aqui 3 coisas que eu queria deixar no seu coração. Primeira coisa que esse versículo deixa muito claro para nós. Esse rei que nasceu em Belém veio para ser
o Salvador. Jesus veio não só para ser o nosso Senhor, mas para ser aquele que nos remete à salvação, à mudança de história, à vida eterna com Deus. A palavra de Deus diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e separados dele. Mas com a vinda de Jesus, com o nascimento dele, que nós celebramos no Natal, esse que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso substituto, que fez um sacrifício vicário na cruz, nasceu para que todas as profecias pudessem se cumprir. Isaías já dizia que ele ia nascer na cidade de Belém e tantas outras profecias se cumpriram. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, além de ser o nosso Salvador, esse que nasceu na data que nós celebramos o Natal é o próprio Cristo. A palavra Cristo significa que ele é o Deus encarnado. Esse Cristo que é Salvador é o Messias prometido. Aquele que a vinda dele não foi acidental, pelo contrário, estava marcado na agenda eterna de Deus. Ele é Salvador, ele é Cristo e ele também é Senhor. Jesus, sendo 100% homem, também era 100% Deus encarnado. O Verbo se fez carne. Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que nunca conhece derrota. O que dá sentido ao seu Natal? A verdade é que o Natal é um tempo em que nós nos solidarizamos, o sentimento de fraternidade toma conta de muitos corações, mas aquilo que deve direcionar a alegria do seu Natal e da sua família é celebrar o nascimento daquele que veio para salvar e mudar a nossa história. Que o seu Natal, desde já, seja repleto da graça desse Jesus, que veio ao mundo, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para mudar a minha e a sua história. Deus te abençoe. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações, Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, Setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. Olá, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos confiar no Senhor no dia da adversidade. Eu não sei o que você tem vivido, não sei como tem sido os seus dias, mas eu quero hoje te encorajar a confiar no Senhor. Confiar no Senhor no teu trabalho, confiar no Senhor na tua escola, na tua faculdade, no teu casamento. O Senhor quer te abençoar. Talvez você está passando por um vale, talvez está passando por um deserto, mas tenha certeza, depois que termina o deserto, vem a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Deus está no controle e Ele quer te abençoar até mesmo na adversidade. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. A Deus serva submissa, viveu ao Senhor sempre rendida. Bendita entre as mulheres.
Muito bem, eu quero registrar aqui a nossa alegria pela grande realização deste congresso, cujo tema foi comunhão, koinonia, e superou muito a nossa expectativa. Nós só lamentamos não ter um espaço maior para acolher o número de inscrições que ficou aí à margem sem poder participar. Mas as mulheres que aqui estiveram, certamente foram tremendamente tocadas por Deus, belas preleções, pastores que vieram do Rio de Janeiro, de São Paulo, daqui do estado mesmo, foram tremendamente usadas por Deus. Parabéns à pastora Neuza, à sua equipe, todas as mulheres do nosso campo de trabalho, que ano após ano têm feito toda a diferença. Graças a Deus, por mais um grande evento que coroa, na verdade, o ano 2015. Alcançou graça no Senhor. E aí a sua família nunca mais é a mesma, o seu casamento não é o mesmo, o seu ambiente de trabalho não é o mesmo. Isso diz respeito à atitude, porque Deus não tem filho preferido, querida. Ele dá a todos na mesma medida, só que Ele é reativo. Ele reage a você. Ele reage à sua busca. Batei, abri-se-vos-á. Pede, recebe. Busca, encontra. Ou seja, você faz e o Senhor responde. Estamos aqui agradecendo a Deus por essa terceira edição do nosso terceiro seminário de mulheres do Campo de Campinas com o tema Koinonia, que graças a Deus foi além das nossas expectativas. Estamos agradecidos a Deus pela participação maciça dessas mulheres e tivemos preletoras maravilhosas, palavras maravilhosas, e eu só tenho que louvar a Deus por este sucesso deste trabalho, por Deus ter confiado a mim essa liderança de tantas mulheres, e é muito gratificante. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Palavra que transforma. Eu quero terminar olhando com você o que diz o capítulo 3, que encerra o livro de Abacuque, porque depois dessa resposta de Deus, dessa segurança que Deus deu a Abacuque, de que ele estava permitindo a situação, mas que ele livraria o povo, que Abacuque podia escrever com letra grande, porque isso nunca ia deixar de ser cumprido. Lá no capítulo 3, a partir do verso 6, Deus começou a dizer então o que ia acontecer com os caldeus. Qual era a justiça que Deus aplicaria naquele povo que ia contra o povo de Deus. E olha o que diz o verso 6 do capítulo 3. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, porque os caminhos deles são eternos. Vi as aflições das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Eram como rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor, foi contra o mar a tua fúria, e transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com os rios, os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas. Sabe o que Abacuque estava falando aqui? Ele começou a narrar para Deus tudo aquilo que Deus tinha feito no decorrer do tempo. Ele lembrou quando Deus fendeu a rocha na lei de Moisés. Ele lembrou quando Josué fez o sol parar. Ele lembrou tudo aquilo que Deus tinha feito ao longo do povo que caminhava na aliança. E quando eu olhava para isso aqui, imaginando Abacuque se lembrando, e mais lá na frente ele vai falar: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Querido, do que a sua mente é cheia? Tem um hino antigo que nós cantávamos na igreja presbiteriana, que ele falava disso. Ele falava: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, nunca os bens da terra poderão contar a mansão celeste que vais habitar. E aí o coro falava assim, ó: quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Abacuque fez isso aqui no capítulo 3. Ele começou a se recordar daquilo que Deus já tinha feito, daquilo que ele tinha prometido e cumprido, da fenda na rocha, de quando o sol parou, de quando o mar abriu. E ele foi narrando isso a Deus, ele foi lembrando das bênçãos. Meu irmão, você consegue se lembrar daquilo que Deus já fez por você? Porque às vezes, para caminhar contra a crise, é preciso que a gente se lembre de tudo aquilo que Deus já nos livrou. Deus mandou Abacuque escrever a visão, porque tudo aquilo ia acontecer. E Abacuque então olhou e falou: olha, a terra deve se calar diante do Senhor, porque o Senhor domina tudo e todos. E aqui no capítulo 3, quando ele então, depois de ter orado a primeira vez e ter recebido o silêncio como resposta, depois de ter a sua segunda oração respondida, Abacuque aqui começou a se sentir alarmado diante de tudo aquilo que Deus prometia que ia acontecer. Mas ele pediu: Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo. E o profeta aqui no capítulo 3, ao se lembrar de tudo que Deus fez e de tudo que Deus era, ele começou a pedir para que o Senhor então avivasse a sua obra. Olha aí o que diz o verso 16, querido. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E olha o que ele diz: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, faz-me andar em lugares altos. E Abacuque então encerra a sua terceira oração, dizendo que ele sabia da destruição que os caldeus trariam. Falou: mesmo que não haja fruto nenhum no campo, mesmo que o fruto da figueira pare de florescer, mesmo que todas as ovelhas morram, eu todavia me alegrarei no Senhor. Sabe o que ele nos ensina? Querido, mesmo no meio da pior das crises, mesmo no meio da maior das circunstâncias truculentas que assolam a nossa alma, é prudente quando você e eu nos lembramos de que a obra de Deus deve ser avivada no nosso coração. Querido, Abacuque olhou e falou: Senhor, eu entendi. A culpa continua sendo do seu povo. Se ele se levantar e orar e clamar e mudar, o Senhor muda a situação. Mas se o povo continua do mesmo jeito, as coisas continuam do mesmo jeito. Meu irmão, Deus tem compromisso com a igreja dele, que somos você e eu. É no nosso coração que a obra dele precisa ser avivada. Às vezes a gente quer que as coisas mudem no mundo. Esquece, o mundo não vai mudar. O mundo vai piorar. Mas o mundo está entregue ao mundo. A Bíblia diz que ele jaz no maligno. Ele já está no maligno. Mas e nós? Abacuque então termina dizendo: Senhor, faz os meus pés como uma corça e me ajuda a andar em lugares altos. Me ajuda a me lembrar daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor não vai mudar. Querido, eu não sei como você está aqui nessa noite, mas a verdade é que talvez muitos de nós estejamos como Abacuque, gerenciando crises fora de nós e dentro de nós. Crises com aquilo que vemos e crise com aquilo que pensamos e sentimos. Crise com aquilo que foge do nosso controle lá fora. E crise com aquilo que a nossa alma também não suporta aqui dentro.
E a gente vai vivendo assim, pasmo. Talvez como Abacuque, de olhar e falar: Deus, mas por quê? Deus, por que o Senhor permite? Deus, será que o Senhor não está vendo? Deus, até quando eu vou orar e o Senhor não vai responder? Mas quando nós olhamos para uma história linda como essa, de um profeta que soube ouvir a voz de Deus, que soube esperar no silêncio de Deus, que soube se comportar com a resposta de Deus, e que soube exultar a Deus depois de tudo ser consumado, nós aprendemos que o Senhor também requer isso de nós. Mesmo sem entender, mesmo quando a resposta for o silêncio, nos lembrarmos que nós continuamos sendo o povo da aliança. Mesmo quando a resposta não for o que nós esperamos, nós continuarmos como justos que vivem pela fé. E mesmo quando as coisas começarem a se consumar, nós continuarmos a clamar por avivamento na nossa vida. Jesus está voltando, querido. Ele vem e Ele não tarda. Hoje nós teremos agora o memorial da volta dEle. O fato de você participar da Santa Ceia fala que você faz parte do povo da aliança. A Páscoa, onde as pessoas precisavam comer os pães asmos, matar um cordeiro, colocar a marca do sangue na porta, foi substituída pela ceia. Assim como o batismo substituiu a circuncisão no nosso tempo. Mas tanto um quanto o outro continuam falando de a quem você pertence, a quem você serve. Abacuque olhou e falou: olha, no meio do caos, Deus falando a ele: o meu justo viverá pela fé. No meio do caos, Abacuque olhou e falou: Senhor, o Senhor é o mesmo que abriu o mar. O Senhor é o mesmo que fez o sol parar. O Senhor é o mesmo da aliança. E eu vou esperar. E Deus falou: Abacuque, escreve bem grande para que todo mundo possa ver que eu falo e cumpro, que eu não chego atrasado. E Deus falou para ele: mesmo que eu demore, espere, porque vai cumprir. Eu não sei pelo que você espera, querido. Quero convidar o Osmar aqui. Eu não sei o que impulsiona a sua crise. Talvez é a crise do Brasil, chega até você. Talvez são as suas manobras emocionais, que vão além do que você pode controlar. Talvez é o anseio por compreender o mundo e as pessoas, e parece que isso fica cada vez mais longe. Talvez é o sentimento dividido por não conseguir enxergar a coerência entre um Deus bom permitir coisas que você vê na sua vida. Eu não sei que tipo de crise você precisa gerenciar. O que eu sei é que nós aprendemos uma coisa com Abacuque nessa noite. A entendermos que às vezes o silêncio de Deus é o melhor para nós. A compreendermos que quando a resposta não é o que nós esperamos, nós precisamos ter fé para enfrentá-la. E a compreendermos que quando o Senhor nos responde, nós devemos nos lembrar de que o avivamento vem não para aquilo que você não entende, mas para você. Não para o seu vizinho, para o seu irmão. Não. O Senhor quer avivar você. Ele quer transformar você. Ele quer gerar esperança em você. E Ele te convida nessa noite a se lembrar do que Ele já fez. A se lembrar do que Ele já fez. Às vezes você não tem muita coisa para contar na sua própria vida, mas ao longo da aliança, desde Moisés, desde que o Senhor chamou um povo para chamar de seu, Ele nunca falhou. Ele sempre cuidou do povo e Ele prometeu. João capítulo 14, o Senhor diz: aonde eu vou tem muitos lugares e eu vou preparar lugar para você. E lá, querido, naquele dia, naquele lugar, o cumprimento completo da aliança do Senhor conosco irá se realizar. E é por lá que nós ansiamos, é por lá que nós esperamos. E quando você canta fiel é Deus, o que você está dizendo não é que Ele é fiel a você. Porque quem somos nós para que Deus seja fiel a nós? Mas quando nós dizemos que Ele é fiel, nós dizemos que Ele é fiel à palavra dEle. O Deus que falou com Abacuque é o Deus que fala com você. O Deus que prometeu a Moisés é o Deus que promete a
A minha, você, porque nós estamos dentro da aliança. Você pode dizer amém? Você faz parte do povo da aliança, do povo que tem destino certo, do povo que sabe para onde caminha, e do povo que sabe que quando a mão do Senhor decide agir, todas as coisas têm que se render. Palavra que transforma. Eu fiquei sabendo do encontro através da Sara no grupo de oração. E no encontro, assim, desde o primeiro dia, eu já me senti assim, muito tocada, muito feliz assim, em poder estar lá em comunhão. Foi um momento de oração assim, que eu nunca tive na minha vida, que foi de sexta a domingo. Então, da hora que eu cheguei, a hora que eu fui embora, assim, totalmente conectada com Deus, escutando as ministrações, anotando. E assim, minha vida com certeza foi transformada. Eu coloquei Jesus no centro da minha vida, do meu coração, e assim, eu sinto uma paz muito grande, assim, em tudo, em relação a tudo, a qualquer problema. Tô mais despreocupada quanto ao que acontece no dia a dia, porque eu sei que eu tenho Jesus, eu sei que eu tenho Deus comigo, e Ele é a solução dos meus problemas. Eu sei que independente de que o problema seja grande ou pequeno, Ele está ali para resolver, só basta eu buscar e eu ter essa sabedoria. E eu tenho aprendido muito nas orações dos amigos, que eu participo todas as quintas, e a Sara tem sido uma mediadora maravilhosa, enviada de Deus para ajudar a gente. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Renovo. Mas antes eu quero orar por você e com você. Eu quero te convidar a apresentar a Deus, junto comigo, as suas causas, as suas angústias e aquilo que você porventura não está dando conta de fazer sozinho. Vamos orar? Senhor, eu te louvo por cada uma dessas vidas que estão orando comigo agora. Deus, são homens, mulheres, jovens, pessoas de todas as classes sociais, das mais diversas necessidades. Senhor, mas como é bom saber que para cada um o Senhor tem uma resposta. Para cada necessidade, Deus, o Senhor tem um amparo. E eu quero clamar ao Senhor, juntamente com esses meus irmãos, que a tua mão de provisão, que o teu consolo, Pai, que o ajuste santo do Senhor na vida desse meu irmão possa trazer o refrigério que a alma dele precisa. Seja em qual área for, financeira, relacional, profissional, espiritual. Pai, o Senhor é Deus para resolver todas as nossas questões. Por isso que nós te louvamos e te entregamos todas elas, certos de que o Senhor nos ouve e não nos deixa sem resposta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela sua companhia. E eu quero pedir em nome de Jesus que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações do Espírito sejam com você, com a sua família, não só agora, mas até a volta do Messias. Eu te espero aqui com mais renovo de Deus sobre a sua vida no nosso próximo programa, se assim o nosso Deus permitir. Deus te abençoe e até lá. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença